Às 23 horas, o meu marido, João, esbofeteou-me porque não havia comida na mesa. Gritou: "Despacha-te e serve o jantar, mulher inútil." Entrei e saí da cozinha durante 20 minutos, sem dizer uma palavra. Quando voltei com uma travessa coberta, eles pensaram que seria um prato delicioso, mas quando a tampa se abriu, lá dentro não havia comida, mas sim um bilhete para o inferno para eles. O relógio de parede da sala marcava as 23h. Lá fora, reinava um silêncio absoluto. Apenas se ouvia o som dos pneus do meu carro a roçar o asfalto do parque de estacionamento. Sentia que o corpo todo se ia partir. Tinha passado o dia inteiro no escritório a lutar com uma pilha de documentos de auditoria que tinham de estar prontos para a manhã seguinte. Na minha cabeça sentia uma dor lancinante, como se um martelo me golpeasse repetidamente, mas obriguei-me a esboçar um leve sorriso, imaginando a cama fofa que em breve me acolheria. Só queria tomar um duche de água quente e dormir sem interrupções. Desliguei o motor do carro e cambaleei até a porta principal. As chaves de casa tilintavam na minha mão, que tremia ligeiramente de cansaço. Ao abrir-se a porta, o ar frio do ar-condicionado atingiu-me diretamente no rosto. Era estranho. Normalmente, a esta hora, as luzes da sala deveriam estar apagadas, mas hoje todos os candeeiros estavam acesos. De repente, tive um mau pressentimento. Os meus passos detiveram-se no limiar ao ver 3 pessoas sentadas no sofá da sala com expressões indecifráveis. O meu marido, João, estava sentado no centro com as pernas cruzadas com arrogância. À sua direita, a minha sogra, a dona Lourdes, lançava-me um olhar agudo e sentencioso, e à sua esquerda, a minha cunhada, Catarina, brincava com o telemóvel, mas de vez em quando olhava para mim de soslaio com um sorriso trocista. Antes que eu pudesse cumprimentar, João levantou-se de um salto e aproximou-se de mim a grandes passadas. O seu rosto estava vermelho como um tomate e a sua mandíbula tensa. Ao ver como as veias do seu pescoço se evidenciavam, soube que as suas emoções estavam prestes a explodir. "Querido, acabo de chegar do trabalho." Antes que eu pudesse terminar a frase, uma forte bofetada aterrou na minha bochecha esquerda. Zás! O som foi tão forte que quebrou o silêncio da sala naquela noite. Num instante, uma sensação de ardor e calor espalhou-se pelo meu rosto. A bofetada foi tão forte que a minha cabeça se virou para o lado. Fiquei gelada no sítio. O cansaço que até aquele momento me oprimia todo o corpo pareceu desvanecer-se perante o tremendo impacto. A minha mão direita, com a qual segurava a bochecha cada vez mais dormente, tremia. Olhei para João tentando encontrar nos seus olhos um pingo de culpa, mas não havia, apenas um brilho de fúria prestes a explodir. "Sabes que horas são, sua vadia barata?" gritou João mesmo em frente ao meu rosto. A sua saliva salpicou-me o cabelo. "Quem pensas que és para chegar a estas horas? O que andas a fazer lá fora enquanto o teu marido te espera em casa?" Engoli as lágrimas que teimavam em sair. "Querido, estive a trabalhar até tarde. Sabes que é fim do mês e estou ocupada. Tinha muito trabalho. Além disso, enviei-te uma mensagem esta tarde", respondi com voz trêmula, mas tentando manter a calma. Não queria mostrar-me fraca perante eles. Fui interrompida pela dona Lourdes com voz afiada. A mulher de meia-idade levantou-se do sofá e apontou para o meu rosto. "Que raio de esposa és tu? Estamos aqui há 1 hora a morrer de fome. Não há um único prato de comida na mesa. As panelas estão vazias e no frigorífico só há água fria. Estás a tentar matar o meu filho e a minha neta de fome de propósito, é?" interveio Catarina sem desviar o olhar do ecrã do seu telemóvel, como se eu fosse menos importante que um vídeo das redes sociais. "Põe-te no teu lugar, cunhada." O João esteve o dia todo cansado a descansar em casa. A esposa deveria comprar comida ao voltar do trabalho ou cozinhar alguma coisa. "Como podes chegar de mãos a abanar? És uma inútil." Olhei para eles um a um. João, o meu marido desempregado que mentia aos vizinhos, dizendo que tinha começado um negócio depois de ser despedido há 6 meses por desviar fundos da empresa.
A dona Lourdes, a minha sogra, que me exigia milhares de euros por mês para as suas despesas sem levantar um único prato sujo nesta casa. E Catarina, a minha cunhada de 25 anos, cujo único trabalho era dormir, comer e fazer compras online com o meu cartão de crédito adicional. Todos eles viviam do meu suor. Todos eles respiravam sob o teto desta casa, cujas prestações eu pagava todos os meses. E agora estavam a gritar comigo porque cheguei tarde à casa para lhes preparar o jantar. Vai cozinhar de uma vez, mulher inútil, gritou João novamente. Desta vez, empurrou-me bruscamente pelo ombro, fazendo-me cambalear para trás até chocar com a sapateira. Nem penses em sair da cozinha até que haja uma refeição deliciosa na mesa. E é bom que esteja boa, ou atiro-te os pratos à cara. Respirei fundo, tentando reprimir a ira que começava a arder no meu peito. Queria gritar, queria vomitar toda a raiva que tinha contido, queria expulsá-los de casa agora mesmo, mas não. Agir por impulso arruinaria o meu plano. Precisava de manter a calma para me vingar da forma mais dolorosa para eles. Uma vingança elegante que não esqueceriam em toda a sua vida. Endireitei-me e arranjei o cabelo despenteado. Olhei para João diretamente nos olhos. Em mim já não havia rasto de medo ou tristeza, apenas um olhar frio e vazio. Está bem, disse em voz baixa mas firme. Tem fome? Esperem 20 minutos. Vou preparar-vos um prato especial esta noite, aquele que mais merecem. Sem esperar pela sua resposta, passei por João, ignorando o olhar trocista da dona Lourdes e o riso sarcástico de Catarina, e dirigi-me diretamente à cozinha, o lugar onde costumava passar horas a servi-los como uma criada. Mas esta noite seria diferente. Esta noite, desta cozinha não sairia o cheiro a comida deliciosa. Esta noite, esta cozinha seria o lugar onde eu cozinharia a sua ruína. Assim que cheguei à cozinha, fechei a porta com firmeza. Apoiada de costas contra ela, fechei os olhos por um momento para reunir forças. O ardor na bochecha persistia, mas a ferida no meu coração era muito mais dolorosa. Durante estes 5 anos de casamento, sempre tentei ser uma esposa devota. Fechei os olhos à preguiça de João, tentei compreender as queixas da dona Lourdes e cedi ao comportamento imaturo de Catarina. Pensei que se tivesse paciência, eles mudariam. Estava completamente enganada. A minha paciência não fez mais do que alimentar o monstro que eles tinham dentro de si. Tornaram-se cada vez mais gananciosos, mais cruéis e mais desavergonhados. Abri os olhos. As lágrimas que tinha contido antes tinham secado completamente. Não valia a pena chorar por uns parasitas como eles. Dirigi-me a uma gaveta num canto da cozinha, o lugar onde tinha guardado coisas importantes que andava a esconder. Já chega. Este drama de má qualidade tem de terminar esta noite. Fiz barulho de propósito, batendo com a faca e a tábua de cortar. Tac, 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 tac. O ritmo encheu a cozinha e atravessou as paredes até chegar à sala. Sabia exatamente o que eles estavam a pensar lá fora. Certamente sorriam satisfeitos, pensando que eu me tinha vergado novamente. Pensariam que aquela esposa tola estava a cortar à pressa cebolas ou carne para encher os seus estômagos exigentes, morta de medo. Mas na bancada da cozinha não havia um único ingrediente tocado. A grande faca apenas batia repetidamente numa tábua de cortar vazia. Era parte do espetáculo. Queria que se sentissem no topo do mundo antes de os fazer cair no abismo mais profundo. Enquanto continuava a fazer ruídos falsos, a minha outra mão estava ocupada a preparar o verdadeiro jantar. Peguei numa grande travessa de prata que normalmente só usava em ocasiões familiares e especiais. A travessa brilhava sob a luz da cozinha. Sobre ela não coloquei pratos de arroz nem acompanhamentos. Não havia bacalhau à brás, nem arroz de pato, nem um assado no forno, como costumavam exigir.
Em vez disso, tirei um envelope grosso de uma gaveta secreta debaixo do lava-loiça, um envelope que tinha preparado há 3 meses, à espera do momento certo. Abri o envelope e tirei 3 documentos importantes do seu interior. Primeiro, a escritura desta casa. Originalmente, comprei esta casa com as minhas poupanças, mas João insistiu que eu pusesse o nome dele como coproprietário para se sentir respeitado como chefe de família. No entanto, no mês passado, depois de pagar a última prestação com o meu subsídio de fim de ano, iniciei secretamente o processo para transferir a propriedade completamente para o meu nome. O processo foi complicado e dispendioso, mas felizmente conhecia um notário de confiança que podia fazer o trabalho rapidamente e sem que João soubesse. Este documento era a prova de que cada tijolo, cada azulejo e cada centímetro de terreno desta casa eram de minha propriedade. Segundo, o pedido de divórcio. Este documento já estava selado. Nele, detalhavam-se os motivos do divórcio. Violência verbal, a violência física que acabara de ocorrer, felizmente gravada pela câmara de segurança que instalei na sala há 1 semana, e abandono econômico. Estava farta de sustentar um homem que só sabia dar ordens. Terceiro, um maço de extratos bancários tão grosso como um caderno. Neles, tinha marcado com um marcador fluorescente de cor viva todas as transações que saíam da minha conta para manter o estilo de vida deles. As prestações do carro de João, a mesada que a dona Lourdes usava para as suas reuniões sociais, os encargos do meu cartão de crédito adicional que Catarina usava para comprar malas e sapatos de luxo, e até o dinheiro para o tabaco e a gasolina de João. Tudo estava meticulosamente registrado. A soma total era astronômica, suficiente para comprar uma pequena casa nos arredores da cidade. Era a prova irrefutável de que eu era a chefe desta família, não João. Coloquei estes 3 documentos ordenadamente sobre a travessa, a escritura no centro, o pedido de divórcio à esquerda e os comprovativos das transferências à direita. Depois, cobri-o com uma brilhante tampa de cúpula prateada. Perfeito. À primeira vista, parecia um jantar de luxo de um restaurante de 5 estrelas. Dei uma olhada no meu relógio de pulso. Tinham passado exatamente 20 minutos. Era hora de o espetáculo principal começar. Levantei a travessa com ambas as mãos. O seu peso não era nada comparado com o peso da vida que eu vinha suportando, mas sentia que era a carga mais bela que alguma vez levantara. Respirei fundo e, com o rosto inexpressivo, abri a porta da cozinha com um pontapé. Na sala de jantar, os 3 já estavam sentados docilmente à volta da mesa. Os seus rostos pareciam impacientes. Os talheres já estavam nas suas mãos, prontos para devorar qualquer comida que lhes servisse. Quando me viram sair com a grande travessa coberta, os olhos da dona Lourdes brilharam. Assim é que eu gosto, disse a dona Lourdes, reacomodando-se na sua cadeira com sarcasmo. Uma esposa deve ser ágil, não deve apenas ganhar dinheiro, mas também priorizar o estômago do seu marido e dos seus sogros. João bufou com uma cara carrancuda que ainda refletia a ira de antes. Demoraste muito. Espero que esteja tão bom como o tempo que esperamos. Se estiver mal, prepara-te para o fazer de novo. Catarina até esticou o pescoço. O que é, cunhada? Não cheira a nada daqui. Não fizeste uma sopa de pacote, pois não? Não respondi uma única palavra. Coloquei a travessa no centro da mesa lentamente, com um gesto majestoso. O som da travessa, ao tocar na mesa de vidro, fê-los calar por um momento. Fiquei de pé, hirta, na cabeceira da mesa, olhando para eles um a um com um olhar que fez João sentir-se um pouco intimidado. Provavelmente sentiu uma mudança drástica na minha aura. Força, sirvam-se, disse brevemente. Este é o melhor prato que vos posso oferecer esta noite. Comam tudo. Impaciente. João estendeu a mão e levantou bruscamente a tampa prateada. O som da tampa ao cair sobre a mesa ressoou com força. No silêncio assustador que se apoderou de repente da sala,
Não havia vapor quente nem cheiro a especiarias que abrissem o apetite. Sobre a travessa, só havia uma pilha de papéis. Os olhos de João arregalaram-se ao ver os papéis. Semicerrou os olhos, tentando ler as letras do documento de cima. O seu rosto, antes vermelho de raiva, foi se tornando pálido à medida que reconhecia o logótipo e o título no topo do documento. O quê? O que é tudo isto? A sua voz tremia, não de raiva, mas de confusão e um pânico incipiente. A dona Lourdes, com a sua presbiopia, arrebatou o maço de papéis mais grosso. Onde está a comida? Por que é que nos dás jornais? Enlouqueceste, Beatriz. Mas quando viu os números marcados com marcador fluorescente nos extratos bancários, os seus olhos arregalaram-se. Isto, o que é isto? Catarina, que percebeu a situação mais rapidamente, pegou diretamente no pedido de divórcio, folheou-o por cima e olhou para mim com a boca aberta. João, a cunhada quer o divórcio, gritou histericamente. O ambiente explodiu num instante. João atirou a escritura da casa que segurava sobre a mesa, levantou-se e apontou para o meu rosto com um dedo trêmulo. Pedido de divórcio? Quem pensas que és para te divorciares de mim? E esta é a escritura da casa. Por que é que só está o teu nome? Onde está o meu? Enganaste-me. Sorri, um sorriso muito doce, mas frio e penetrante. Desfrutem da realidade. João, Dona Lourdes, Catarina, encham os vossos estômagos a olhar para esses números. Essa é a quantidade do meu dinheiro que vocês andaram a esbanjar, disse, olhando fixamente para os olhos de João. Esta casa é minha, legal e moralmente. Os documentos originais, guardei-os em segurança no cofre do banco esta manhã. Essa é apenas uma cópia, por isso não adianta rasgá-la. Depois, dirigi o meu olhar para a dona Lourdes, que começava a tremer enquanto segurava os comprovativos das transferências. E a partir deste momento, expulso-vos a todos da minha casa. Com que direito nos expulsas? Gritou a dona Lourdes. A sua voz era tão aguda que me zumbiam os ouvidos. Esta é a casa do meu filho. O João é o chefe de família. Tu és apenas uma encostada. Chefe de família? Ri entre dentes. Um riso que soava patético. Que chefe de família alimenta a sua família com o dinheiro da sua esposa? Que chefe de família permite que a sua mãe insulte a sua esposa? Deveria saber, senhora, que o João não contribuiu com um único euro para esta casa há 1 ano. Até a conta da luz que ilumina a sua cabeça neste momento sou eu que a pago. João rosnou. As suas mãos fecharam-se em punhos, como se estivessem prontas para me bater novamente. Contornou a mesa e aproximou-se de mim. A sua intenção de me magoar era evidente. Que insolente! Se não retirares o que disseste, eu... Vais fazer o quê? Desafiei-o. Não recuei um único passo. Pelo contrário, levantei o queixo, provocando-o. Bater-me outra vez? Força! A câmara de segurança no canto lá em cima já gravou como me esbofeteaste na sala antes. Se me puseres uma mão em cima mais uma vez, essa gravação será enviada automaticamente para a nuvem e para o WhatsApp do meu advogado. Além do pedido de divórcio, queres um bônus de uma queixa-crime por violência doméstica? Os passos de João pararam abruptamente. Levantou a cabeça e viu a pequena câmara que piscava com uma luz vermelha no canto da sala. O seu rosto transformou-se numa mistura de medo e ódio extremo. Deu-se conta de que tinha caído na minha armadilha. Fora, disse eu friamente, agora mesmo. O silêncio que a minha ameaça criara durou apenas alguns segundos antes de se quebrar num alvoroço ensurdecedor. A dona Lourdes foi a primeira a perder a compostura. A idosa, que sempre mantinha uma imagem elegante em frente às suas amigas das reuniões sociais, agora gritava como uma possuída. Com as suas mãos enrugadas, varreu todos os papéis da mesa, espalhando-os pelo chão. O seu rosto estava banhado em lágrimas, não de tristeza, mas de raiva.
Sentia-se humilhada pela nora que considerara um multibanco ambulante. Não conseguia aceitar a realidade de que a sua vida luxuosa se desvaneceria num piscar de olhos. A dona Lourdes batia na mesa repetidamente com as palmas das mãos. A sua voz estava rouca, acusando-me de ser uma vigarista de primeira. Afirmava que eu tinha manipulado o João, que tinha usado magia negra ou que lhe tinha roubado os seus bens, aproveitando um descuido do seu filho. As acusações soaram-me ridículas. Como é que eu ia enganar o João se ele não tinha bens? Desde as colheres e os garfos desta casa até ao carro na garagem, tudo tinha sido comprado com o suor do meu rosto. Mas a lógica já não parecia funcionar para eles, mergulhados no pânico de perder o seu sustento. João, que se acobardara momentaneamente com a ameaça da câmara, agora começou a deambular pela sala de jantar como uma fera enjaulada. Puxava os cabelos com frustração. Os seus olhos percorriam a sala freneticamente, como se procurasse uma escapatória para reverter a situação. Apanhou a cópia da escritura da casa espalhada pelo chão, amarrotou-a como uma bola de papel e atirou-ma. A bola atingiu-me no ombro sem me magoar e ressaltou, mas demonstrava o quão impotente ele se sentia naquele momento. Deu-se conta de que não tinha nenhuma base legal para me refutar. Os documentos eram reais, as provas das transferências eram claras, e ele sabia perfeitamente que tinha vivido do meu dinheiro todo este tempo. A imatura cunhada Catarina reagiu de outra forma, mas igualmente irritante. Em vez de gritar ou fazer um escândalo, abraçou-se à mala de luxo que acabara de comprar na semana passada, claro, com o meu cartão de crédito, e começou a chorar histericamente. Agarrou-se ao seu irmão, suplicando-lhe que fizesse alguma coisa. Temia ficar sem casa, não poder mais exibir-se nas redes sociais, que as suas amigas descobrissem que na realidade não era rica. Os seus soluços davam-me mais dores de cabeça, mas ao mesmo tempo produziam-me uma estranha satisfação. Finalmente, a menina sentia medo pelo seu futuro. O mesmo medo que sempre me atormentava cada vez que via as faturas do cartão de crédito inflacionadas por sua culpa. Deixei que desabafassem as suas emoções durante alguns minutos. Fiquei de pé na cabeceira da mesa, com os braços cruzados, desfrutando do espetáculo da ruína de uma família de parasitas. Quando considerei que era suficiente, caminhei para um canto da sala. Ali, atrás das longas cortinas da janela, tinha escondido algo. Tirei 3 grandes sacos de lixo pretos, repletos até cima. Eram sacos de lixo industriais. Arrastei os sacos para o centro da sala. O som do plástico a roçar no chão de azulejo fez com que eles virassem a cabeça. Com toda a minha força, atirei-lhes os sacos um a um. Pum, pum, pum. Os 3 grandes sacos caíram exatamente aos seus pés. João saltou assustado. A dona Lourdes parou de gritar e Catarina parou de chorar por um momento. Olharam para os sacos de lixo com expressão confusa. Dos sacos emanava um leve cheiro a naftalina misturado com pó. São as vossas coisas, disse eu, com uma voz plana e sem emoções. Já arrumei tudo esta tarde, enquanto estavam no centro comercial. Meti aí dentro a roupa, as calças, os sapatos e os objetos pessoais que considero importantes. O resto das coisas que considero lixo ou que comprei com o meu dinheiro, mas que não merecem levar, já as deitei no contentor em frente ou guardei-as para vender em segunda mão. Não precisam de subir aos vossos quartos para fazer as malas. Os vossos quartos já estão fechados à chave, e eu deitei as chaves fora. Já não tem acesso a nenhum espaço desta casa, exceto a esta sala de jantar e a porta principal. Catarina gritou histericamente e rasgou um dos sacos de plástico de imediato. O conteúdo derramou-se. Roupa amarrotada, metida de qualquer maneira, um par de sapatos empilhados sem caixa, cosméticos atirados sem estojo. Chorou ainda mais alto ao ver a sua coleção de roupa cara tratada como lixo de cozinha. Protestou dizendo que se a roupa fosse dobrada assim, estragar-se-ia, mas não me importei. Para mim, eram apenas lixo que tinha de tirar da minha casa o mais rápido possível.
A dona Lourdes olhou para mim com incredulidade, como se eu me tivesse acabado de transformar num monstro. Levou a mão ao peito e fingiu ter um ataque cardíaco. Respirava com dificuldade, esperando que eu amolecesse e cancelasse a expulsão. Antes, este método funcionava sempre. Cada vez que me zangava, ela fingia estar doente e eu pedia desculpa imediatamente e cuidava dela. Mas desta vez apenas a olhei com frieza. Conhecia os resultados do seu último check-up médico do mês passado. O seu coração estava muito saudável. A única coisa que estava doente era o seu coração, cheio de inveja e ciúmes. João tentou aproximar-se de mim novamente, desta vez com um tom falso e suplicante. Baixou a voz e tentou pegar na minha mão, mas afastei-a bruscamente. Começou a divagar sobre as doces memórias do nosso casamento, os votos sagrados que uma vez fizemos, os rumores que os vizinhos espalhariam se nos divorciássemos. Tentou manipular as minhas emoções usando as suas velhas armas, a compaixão e o medo da vergonha social. Mas esqueceu-se que o coração de uma mulher, ferida repetidamente, acaba por endurecer como uma rocha. Já não havia nenhuma fenda por onde João pudesse infiltrar-se. Dei uma olhada no meu relógio de pulso. Tinham passado 5 minutos desde que lhes dei o ultimato. Tirei o telemóvel do bolso, toquei no ecrã um par de vezes e mostrei-lhes o ecrã com o botão de chamada de emergência que ligava à portaria de segurança do condomínio. Olhei para João com dureza e dei-lhe um último aviso sem possibilidade de negociação. A minha paciência esgotou-se e não quero perder mais tempo neste drama de 5ª categoria. Peguem nesses sacos de lixo e desapareçam da minha casa agora mesmo. A minha ordem foi taxativa. Vou contar até 10. Se ainda estiverem aqui, carregarei neste botão de chamada. Os seguranças do condomínio virão e tirar-vos-ão à força. Imaginem a vergonha de serem arrastados como ladrões em frente aos vizinhos. A escolha é vossa. Saem pelo vosso próprio pé com a pouca dignidade que vos resta, ou são expulsos à força enquanto toda a vizinhança desfruta do espetáculo grátis. 1, 2, 3. João ficou gelado. O seu rosto estava branco como papel. Procurou hesitação nos meus olhos, mas não a encontrou. Viu uma sinceridade assassina. Com mãos trêmulas, agarrou um dos grandes sacos de plástico. Gritou a Catarina para parar de chorar e ajudá-lo a mover as coisas. Também ajudou a sua mãe a levantar-se, que ainda fingia faltar-lhe o ar. Finalmente, deram-se conta de que eu não estava a brincar. A rainha da casa tinha despertado e as suas ordens eram absolutas. A porta principal abriu-se de par em par, revelando a densa escuridão da noite. Um vento forte entrou diretamente, arrastando consigo gotas de chuva que começavam a cair com força. A natureza, como se apoiasse o meu plano de limpar esta casa de sujidade, desencadeou uma tempestade repentina no momento em que saíram. Ao longe, ouvia-se o estrondo de um trovão, como se marcasse o ritmo dos batimentos do meu coração, que batia com força pela adrenalina. Fiquei no umbral para me certificar de que eles realmente se iam embora com os sacos de lixo que continham os seus escassos bens. João ia à frente com um grande saco de plástico preto ao ombro. Parecia um homem derrotado, muito longe do marido arrogante que me tinha esbofeteado. A sua camisa estava encharcada pela chuva que salpicava, o seu cabelo estava liso e o seu rosto estava inclinado para esconder a raiva e a vergonha. Atrás dele, Catarina arrastava a contragosto o seu saco de plástico. De vez em quando, soltava um palavrão em voz baixa quando a ponta do saco se prendia no chão do parque de estacionamento. A dona Lourdes caminhava cambaleando, sem levar nada. Tentava manter a pouca dignidade que lhe restava, caminhando com o queixo erguido, embora o seu corpo começasse a tremer com o vento noturno. Assim que o último pé da dona Lourdes cruzou o umbral, fechei com estrondo a pesada porta de madeira. Pum! O estrondo da porta ao fechar-se foi o sinal do fim de um capítulo escuro da minha vida. Imediatamente, dei a dupla fechadura e coloquei o trinco de segurança.
ouvi fortes pancadas na porta do lado de fora. Uns segundos depois, João gritava o meu nome, lançando insultos que depois se transformaram em súplicas. A sua voz ouvia-se fraca, abafada pelo som da chuva cada vez mais intensa. Não me mexi. Aproximei-me da janela da frente e, afastando ligeiramente a cortina, dei uma olhada lá para fora. No jardim, os três tremiam de frio. A chuva caía cada vez com mais força, encharcando-os num instante. Os sacos de lixo agora estavam ensopados e pareciam ainda mais miseráveis. João continuava a bater na porta, esperando que eu amolecesse ao ver o seu estado, mas enganava-se. Vê-los encharcados parecia lavar as feridas do meu coração. Quantas vezes me tinham deixado sozinha à chuva, à espera de um táxi online depois do trabalho, enquanto João ia com o meu carro divertir-se com os seus amigos. Agora que sentissem o frio da água da chuva até aos ossos. O alvoroço em frente à minha casa acabou por chamar a atenção dos vizinhos. As luzes dos alpendres das casas da direita e da esquerda começaram a acender-se. Alguns vizinhos abriram as janelas ou saíram para os seus alpendres para ver o que se passava. Ao dar-se conta de que tinha público, João mudou de estratégia imediatamente. Já não lançava insultos, mas começou a gritar com uma voz lastimosa, tentando apresentar-se como uma vítima. Gritou aos vizinhos que eu era uma esposa desalmada, que expulsava o seu marido doente e a sua sogra à meio da noite. Agiu como se fosse uma vítima inocente, esperando que a compaixão dos vizinhos me fizesse abrir a porta. Ajudem-nos, por favor. A minha esposa enlouqueceu. A minha mãe tem uma doença cardíaca. Não deixem que morramos aqui fora, gritou João, apontando para a porta da casa. A dona Lourdes, com o seu forte instinto dramático, desmaiou imediatamente no chão molhado do alpendre e fingiu desmaiar. Catarina também se sentou ao seu lado e começou a sacudir o corpo da sua mãe enquanto chorava aos gritos, criando uma cena dramática. Alguns vizinhos começaram a murmurar. Vi o presidente da Associação de Moradores, que vivia a 3 casas de distância, a aproximar-se com um guarda-chuva. Sabia que não podia permitir que João distorcesse os factos. Peguei no telemóvel e liguei para a portaria do condomínio. Após 2 toques, ouvi a voz grave do chefe de segurança, o senhor Rodrigues. Pedi ao senhor Rodrigues e à sua equipa que viessem imediatamente à minha casa, porque havia um alvoroço que alterava a ordem pública. Expliquei-lhes que uns estranhos estavam a fazer um escândalo no alpendre da minha casa e a perturbar a tranquilidade dos vizinhos. Pouco depois, apareceram 2 viaturas de patrulha com as luzes azuis a piscar. O senhor Rodrigues e 2 dos seus homens desceram rapidamente. Aproximaram-se do alpendre, onde o drama da família de João estava em pleno auge. Armei-me de coragem para abrir a porta o suficiente para poder falar com o senhor Rodrigues sem que João pudesse entrar. Senhor Rodrigues, por favor, controle esta gente, disse em voz alta para que a minha voz se ouvisse por cima da chuva e chegasse aos vizinhos que bisbilhotavam. Estas pessoas já não são residentes desta casa. Separamo-nos e esta casa é de minha propriedade exclusiva, como consta no registro predial. Estão a tentar entrar à força e a fazer um escândalo que incomoda os vizinhos. Por favor, acompanhe-os para fora do condomínio. João ficou de boca aberta. Tentou defender-se perante o senhor Rodrigues. Senhor, esta é a minha casa. A minha esposa está alterada neste momento. Não lhe dê ouvidos. Mas o senhor Rodrigues era um segurança profissional que trabalhava aqui há muito tempo. Sabia perfeitamente quem pagava pontualmente todos os meses as despesas de condomínio e a luz comum. Era eu, não o João. Também tinha visto o João chegar à casa bêbado muitas vezes, ou trazer amigos e fazer festas barulhentas que provocavam as queixas dos vizinhos. A simpatia do senhor Rodrigues claramente não estava com o João. Lamento, senhor João. A senhora Beatriz é a proprietária legal desta casa e solicitou que se retire.
Por favor, não incomodem os vizinhos a estas horas de descanso, disse o senhor Rodrigues com firmeza, agarrando João pelo braço. Vamos acompanhá-lo até a entrada principal. João tentou resistir, mas a força dos dois robustos seguranças era muito maior. A dona Lourdes, que antes fingia estar desmaiada, de repente recuperou a consciência e levantou-se, temendo que os seguranças atirassem à força. Foram escoltados para fora do jardim como prisioneiros. O rosto de João agora estava vermelho de vergonha por ser o espetáculo dos vizinhos que o olhavam com desprezo. A sua atuação de marido injustiçado tinha fracassado completamente. Quando chegaram ao portão da rua, João parou de repente como se lembrasse de algo. Virou-se e gritou para mim, que ainda estava no umbral: "As chaves do carro! Onde estão as chaves do carro? A minha carteira e as chaves do carro ainda estão lá dentro. Atira-me as chaves, pelo menos deixa-me levar o carro." Sorri de lado e neguei lentamente com a cabeça. Avancei um pouco para que ele pudesse ver o meu rosto claramente sob a luz do alpendre. "O carro? A que carro te referes, João?" "Ao SUV preto", exclamei, fingindo inocência. "Caso não saibas, esse carro está em meu nome. E a última prestação paguei-a no mês passado com o meu subsídio, por isso é o meu carro. As chaves escondias num lugar onde nunca as encontrarás. Não tens nem 1 milímetro de direito sobre esse carro. Mas eu preciso do carro. Para onde queres que vamos com esta chuva?" gritou João, frustrado. A sua voz quebrou-se entre os trovões. "Isso já não é problema meu", respondi com frieza. "Andem a pé. Vai-vos fazer bem fazer exercício, mal se mexeram ultimamente. Ou chamem um táxi. Ah, esquecia-me. Deixaste a carteira lá dentro. E todos os cartões de crédito que estão nessa carteira são os meus cartões adicionais que cancelei pela aplicação há 5 minutos. Por isso, não te serve de nada ter essa carteira." João ficou sem palavras. O seu rosto estava branco como algodão. Deu-se conta de quão perfeita era a sua ruína naquela noite. Sem casa, sem carro e sem um único cêntimo. O senhor Rodrigues fez um sinal aos seus homens para que continuassem a afastá-los. "Basta, senhor, vamos embora." "Não incomode mais a senhora Beatriz", repreendeu o guarda. João, a dona Lourdes e Catarina finalmente aceitaram que estavam a ser expulsos da luxuosa casa onde tinham vivido como parasitas. Caminharam cambaleando sob a chuva torrencial, arrastando os sacos de lixo pretos que agora eram a sua única posse. Voltei a fechar a porta e tranquei-a. Lá fora, a chuva continuava a soar com força, mas aqui, dentro da minha casa, o ambiente sentia-se tão pacífico e quente. Pela primeira vez em 5 anos, senti que tinha verdadeiramente voltado a casa. Senti que um pesado fardo que me oprimia os ombros tinha desaparecido por completo. Apoiei-me de costas na porta, suspirei profundamente e sorri. Esta noite dormiria tranquila, muito tranquila. A porta do luxuoso condomínio fechou-se firmemente atrás deles, como um muro de separação entre a vida confortável que acabavam de deixar e o mundo infernal que agora os esperava. A chuva não parava. Pelo contrário, intensificava-se com uma fúria ainda maior, acompanhada por um vento gelado que trespassava até aos ossos. João, a dona Lourdes e Catarina ficaram de pé a tremer no passeio vazio. O único teto que os protegia da chuva eram as árvores frondosas da rua, que deixavam cair ainda mais gotas. Os 3 pareciam ratos de esgoto arrastados pela corrente, molhados, sujos e miseráveis. Os sacos de lixo pretos, que se tinham tornado a sua única posse, sentiam-se cada vez mais pesados à medida que a água da chuva se infiltrava pelas aberturas mal atadas. Caminharam sem rumo pelo passeio encharcado. A tênue luz dos candeeiros de rua iluminava os seus rostos desesperados. João revistou os bolsos das calças uma e outra vez, esperando um milagre na forma de uma nota esquecida ou de um cartão de débito que se tivesse salvo. Mas não houve sorte. Os bolsos estavam vazios.
A sua cara carteira de pele, que continha o seu cartão de cidadão, a sua carta de condução, os seus cartões de débito e crédito, tinha ficado na mesinha de cabeceira do quarto. Beatriz tinha calculado tudo meticulosamente. Sem essa carteira, João não era ninguém. Não podia alugar um quarto de hotel, nem comprar comida, nem sequer um chá quente numa banca de rua. A sua identidade e o seu acesso financeiro estavam agora trancados na casa que lhe era proibida. A dona Lourdes começou a delirar de frio. Os dentes batiam-lhe e os seus lábios começaram a ficar azuis. A mulher, que sempre mantinha uma aparência impecável com uma maquilhagem espessa, agora parecia velha e frágil. Os restos de maquilhagem corridos pela chuva tinham-lhe deixado manchas pretas debaixo dos olhos, dando-lhe um aspecto grotesco. Com uma voz quebrada que mal se ouvia por cima da chuva, culpou João. Amaldiçoou a estupidez do seu filho por não ter sabido controlar a sua esposa. Segundo a lógica retorcida da dona Lourdes, tudo isto não tinha acontecido porque tinham oprimido Beatriz durante anos, mas porque João não tinha sido suficientemente rigoroso com ela. Catarina caminhava a cocear atrás. Uma das capas dos seus saltos altos tinha se partido ao cair num buraco do passeio. Agora não lhe restava outra opção senão caminhar a cocear, com os sapatos caros, agora inúteis, na mão. Finalmente, encontraram uma galeria comercial com uma pala larga o suficiente para se abrigarem da chuva, embora a loja estivesse fechada. Sem dizer palavra, deixaram cair os seus corpos exaustos sobre o chão de azulejo, frio e poeirento. João apoiou-se na fria persiana metálica. O estômago roncou-lhe com força. A fome começou a atacar com crueldade. A última vez que tinham comido foi ao almoço, e esta noite esperavam o banquete que Beatriz lhes tinha preparado. Ironicamente, receberam um jantar inesquecível. Embora não fosse comida que se pudesse mastigar, a ilusão de um prato quente de arroz e acompanhamentos agora flutuava diante dos olhos de João, torturando-o lentamente. Catarina, que tirou o seu telemóvel com o ecrã ligeiramente partido, tentou chamar um táxi com os 10% de bateria que lhe restavam, mas os seus dedos pararam sobre o ecrã. Deu-se conta de que o método de pagamento da aplicação estava diretamente ligado ao cartão de crédito adicional de Beatriz. Com mãos trêmulas, tentou fazer a reserva e, como era de esperar, apareceu no ecrã uma notificação de transação falhada. Beatriz tinha bloqueado tudo. Catarina ligou para suas amigas da alta sociedade para pedir ajuda. A primeira chamada não foi atendida. A segunda foi rejeitada. A terceira chamada foi atendida por uma amiga, Rita. Mas assim que Catarina lhe contou que a tinham expulsado de casa e que precisava de pedir dinheiro emprestado, Rita desculpou-se dizendo que tinha má rede e desligou. Catarina, frustrada, atirou o telemóvel ao chão, abraçou os joelhos e chorou amargamente. Essa noite foi terrivelmente longa e dolorosa. Não conseguiram pregar olho. Os mosquitos começaram a picar-lhes a pele úmida. De vez em quando, sobressaltavam-se com o barulho de um carro que passava. Cada vez que passava um carro de luxo, o coração de João encolhia-se. Lembrava-se do seu SUV preto, que agora descansava confortavelmente na garagem de Beatriz. No silêncio da noite, ao aproximar-se o amanhecer, a dona Lourdes gemia, segurando o estômago, que se contorcia com a indigestão e a fome. Não havia medicamentos, nem cobertores, nem água quente. João só podia olhar para a sua mãe com o olhar vazio. A culpa começou a assomar, mas o seu enorme ego afastou-a logo de seguida e substituiu-a por ódio a Beatriz. Jurou vingar-se assim que o sol nascesse. A manhã trouxe um sol radiante, mas não aqueceu os seus corações. Os seus corpos estavam rígidos e doridos em cada articulação. Da sua roupa seca emanava um cheiro à umidade. Os transeuntes olhavam para eles com nojo, considerando-os os novos sem-abrigo da zona. Um lojista que vinha abrir a sua loja expulsou-os bruscamente, atirando um balde de água aos seus pés para que se afastassem.
Com a pouca dignidade que lhes restava, levaram as suas coisas para um banco de jardim não muito longe. Enquanto estavam sentados no banco de jardim, a suportar a fome cada vez maior, Catarina abriu distraidamente as redes sociais com os poucos dados que lhe restavam. Os seus olhos arregalaram-se ao ver uma história de Instagram de Beatriz que acabara de publicar há 15 minutos. Catarina mostrou o ecrã do telemóvel a João e a Dona Lourdes. No ecrã, com o fundo de uma mesa de jantar de um apartamento limpo e elegante, havia uma foto de uma taça de uma canja de galinha especial com ingredientes abundantes e uma chávena de chá quente. Num canto da foto havia um pequeno texto que dizia: "O melhor pequeno almoço é um pequeno almoço sem parasitas, uma bênção pela qual estar grata." Ao ver a foto, o estômago de João revirou-se violentamente, não só pela fome, mas pela inveja e pela raiva que explodiam no seu peito. Enquanto eles sofriam na rua como lixo, Beatriz desfrutava da sua vida. A realidade sem a carteira da sua esposa era terrível. O mundo já não era amável, e eles não eram mais do que pó sem valor. João decidiu que não podia render-se assim. Ainda tinha um emprego. Sim, ainda era o chefe da equipa de marketing de uma empresa de distribuição de material de escritório. Embora o seu cargo não fosse muito importante e o seu salário fosse apertado, que frequentemente esbanjava em pequenas apostas online que fazia nas costas de Beatriz. Pensou que se conseguisse chegar ao escritório, poderia pedir um adiantamento à empresa ou pedir dinheiro emprestado a um colega para pelo menos conseguir um quarto barato para a sua mãe e a sua irmã. Tinha de salvar a última gota de prestígio que lhe restava como homem. Deixou a Dona Lourdes e Catarina no parque, prometendo-lhes que voltaria à hora do almoço com dinheiro e comida. À aventura, João caminhou 3 quilômetros até ao seu escritório. Passou por uma casa de banho pública para lavar o rosto e arranjar o cabelo revolto. Não conseguiu tirar o cheiro à umidade da sua camisa muito amarrotada, mas pelo menos limpou os sapatos enlameados com um lenço de papel úmido. O seu aspecto era demasiado lamentável para um chefe de equipa, mas não tinha outra opção. Ao chegar ao átrio do escritório, a recepcionista olhou para ele com um sobrolho franzido. Normalmente, João ia trabalhar com roupa impecável, um perfume caro e um estilo elegante que Beatriz o tinha ajudado a criar. Hoje, parecia que tinha acabado de sobreviver a um desastre natural. João ignorou o olhar estranho e dirigiu-se diretamente ao elevador. Dentro do elevador, 2 funcionários de outro departamento taparam dissimuladamente o nariz e sussurraram algo enquanto olhavam para João de soslaio. João fingiu não os ver e olhou em frente com o rosto impassível. O coração batia-lhe com força. Temia que o segredo da sua pobreza fosse descoberto. Assim que chegou ao seu posto, antes que pudesse sentar-se, um funcionário dos recursos humanos estava de pé com cara séria. "Senhor João, o diretor e o chefe dos recursos humanos esperam por si agora mesmo na sala de reuniões", disse o funcionário sem sorrir. O humor de João azedou instantaneamente. Normalmente, estas chamadas repentinas não eram um bom sinal. Com passo vacilante, seguiu o funcionário até a sala de reuniões no final do corredor. Dentro da sala de reuniões, o diretor e o chefe dos recursos humanos esperavam-no com uma pilha de documentos sobre a mesa. Os seus rostos eram frios e não mostravam nenhuma amabilidade. João sentou-se na cadeira indicada e, apesar de os seus lábios tremerem, tentou esboçar um sorriso amigável. "O que se passa, senhor diretor? Senhor chefe, chamam-me com tanta urgência de manhã?" perguntou, fazendo-se de desentendido. O diretor atirou uma pasta azul a João. "Não são precisas desculpas. Levamos uma semana a realizar uma auditoria interna e encontramos numerosas irregularidades nos relatórios financeiros da equipa de marketing que diriges." O coração de João pareceu parar. Com as mãos suadas, abriu a pasta.
Lá dentro, havia provas de desvio de fundos operacionais, falsificação de recibos de gasolina e até despesas inflacionadas de refeições com clientes que nunca existiram. Durante todo este tempo, João tinha desviado pouco a pouco dinheiro da empresa para cobrir as suas despesas pessoais ou pagar as suas dívidas de jogo. Antes, cada vez que havia uma discrepância no dinheiro, casualmente Beatriz, que trabalhava como contabilista certificada numa prestigiada firma de contabilidade, que era a consultora de auditoria externa desta empresa, arranjava-lhe os relatórios, ou até cobria o déficit com o seu próprio dinheiro para proteger a carreira do seu marido. Beatriz tinha o feito para salvar as aparências do seu marido, mas agora esse escudo protetor tinha desaparecido. Beatriz já não encobria os cadáveres que João escondia. Pelo contrário, talvez fosse ela quem dera o sinal à equipa de auditoria interna para que investigasse mais a fundo o departamento de João. Isto posso explicar, senhor diretor. É apenas um erro administrativo. Desculpou-se João, nervoso. O suor frio começou a escorrer pelas suas têmporas. Um erro administrativo? Bufou o chefe de recursos humanos. Desapareceram 50 mil euros em 6 meses, e a isso chamas um erro administrativo? Verificamos com os restaurantes e postos de gasolina que anexaste, todos estes recibos são falsos. E o que é pior, também recebemos informação de que tens usado material da empresa para fins pessoais. Senhor João, interrompeu o diretor com uma voz forte e firme. A empresa não pode tolerar este tipo de comportamento criminoso. A partir de hoje, estás despedido com justa causa. Não te será pago um único cêntimo de indemnização, porque as perdas da empresa são maiores do que o que te corresponde. E mais uma coisa, se não devolveres esses 50 mil euros em 48 horas, levaremos este caso pela via legal. A polícia virá procurar-te. O mundo de João desabou num instante. Despedimento com justa causa, sem indemnização, ameaça de prisão. Desmoronou-se na cadeira. Tinha a boca aberta, mas não saía nenhum som. Acabou. A sua única tábua de salvação acabara de se partir. Tentou suplicar, até se ajoelhou aos pés do diretor e chorou, esquecendo o seu orgulho, mas a decisão era firme. Chamaram 2 seguranças para que tirassem João do edifício. A cena da expulsão da noite anterior repetiu-se. Desta vez, no seu local de trabalho, João foi arrastado por entre as secretárias dos seus colegas, que o olhavam com uma mistura de surpresa e nojo. Os murmúrios ouviam-se com força. A notícia da sua corrupção espalhou-se como um incêndio. Obrigaram-no a meter os seus objetos pessoais numa caixa de cartão. Não tinha muitas coisas de valor na sua secretária, apenas uma foto sua a posar como se fosse um homem de sucesso. Quando João saiu do átrio do edifício de escritórios com a caixa nas mãos, os seus olhos captaram uma imagem que lhe oprimiu o peito e lhe dificultou a respiração. Um luxuoso sedã prateado parou mesmo em frente ao átrio VIP do edifício ao lado, um centro de negócios muito mais prestigiado. A porta do carro abriu-se e apareceu a figura de uma mulher que ele conhecia muito bem. Era Beatriz, mas esta Beatriz parecia muito diferente. Usava um elegante fato de negócios de design moderno. O seu cabelo estava impecavelmente penteado e usava uns óculos de sol que lhe davam um ar muito distinto. Caminhava com confiança, acompanhada de 2 assistentes que levavam pastas de trabalho. Beatriz ia para uma reunião com um cliente importante. A sua carreira estava em plena ascensão. João quis gritar o nome da sua esposa. Quis correr na sua direção, mas os seus pés pesavam como se estivessem pregados ao chão. Viu o seu reflexo no vidro do edifício, desgrenhado, sujo, mal cheiroso e com uma caixa velha nas mãos. Em contrapartida, Beatriz brilhava como um diamante recém-limpo da lama. Nesse momento, Beatriz olhou de soslaio na sua direção. Por detrás daqueles óculos de sol escuros, João sentiu um olhar agudo e penetrante. Beatriz não parou, não cumprimentou,
Nem sequer mostrou uma expressão de surpresa. Simplesmente virou a cabeça e continuou o seu caminho em direção ao arranha-céus, deixando João pregado como um verdadeiro perdedor no passeio quente. O colapso da carreira de João era a peça que completava na perfeição o seu sofrimento, enquanto a mulher que ele tinha abandonado agora voava tão alto que era inalcançável. João regressou ao parque com passos pesados, como se levasse um peso de 1 tonelada nos pés. O sol do meio-dia era abrasador e queimava-lhe a nuca, desprotegida pela gola da sua camisa já suja e com cheiro a suor. Nas suas mãos abraçava com força a caixa com os seus objetos pessoais do escritório, um símbolo do seu fracasso que agora teria de levar para todo o lado. Durante o trajeto, o seu estômago não parava de roncar, contorcendo-se de dor e suplicando para ser cheio. Mas essa fome não era nada comparada com o medo que agora lhe apertava a garganta. Tinha de enfrentar a sua mãe e a sua irmã sem dinheiro, sem comida e, o pior de tudo, com a notícia de que agora era um desempregado com antecedentes criminais na sua empresa. Quando chegou ao parque, encontrou uma cena miserável. A dona Lourdes e Catarina estavam encolhidas num banco de jardim com a pintura a descascar. Pareciam plantas murchas, como se as tivessem arrancado da terra à força. A dona Lourdes massageava as pernas inchadas, enquanto Catarina abanava o rosto com um pedaço de cartão rasgado, com uma expressão de mau humor e fastio. Quando viram João aparecer ao longe, os seus rostos iluminaram-se por um momento. A esperança de uma sanduíche e água fresca brilhava claramente nos seus olhos. Catarina até se esqueceu da dor nas pernas e levantou-se para receber o seu irmão, estendendo as mãos como se pedisse a sua parte. Mas essa esperança desvaneceu-se quando João chegou em frente a elas e deixou cair a caixa que levava ao chão com um ruído surdo e miserável. João não se atreveu a olhá-las nos olhos, baixou a cabeça e olhou para os seus sapatos, outrora brilhantes, mas agora cobertos de pó da rua. Com a voz embargada, João confessou tudo. Falou-lhes do seu despedimento, da auditoria da empresa que tinha revelado as suas irregularidades, da ameaça de ir para a prisão se não devolvesse o dinheiro e do facto de não ter recebido um único cêntimo de indemnização. Por um momento, um silêncio sepulcral apoderou-se dos três, em contraste com o tráfego ruidoso da estrada atrás do parque, e então explodiu o choro e a raiva. A dona Lourdes gritou histericamente, sem se importar com as pessoas que passavam pelo parque. Bateu no braço de João com as poucas forças que lhe restavam, culpando o seu orgulhoso filho por ter sido tão descuidado e estúpido. Lamentou a sua sorte de ter de ser uma sem-abrigo na sua idade, comparando a sua vida com a das suas amigas das reuniões sociais, que a essa hora provavelmente estariam a dormir a sesta num quarto com ar-condicionado. Da boca da dona Lourdes saíram insultos sem filtro. As mesmas palavras duras que antes costumava dirigir a Beatriz, agora vomitava-as inteiras a João. Catarina não foi menos cruel. Pontapeou a caixa com as coisas de João, fazendo com que o conteúdo se derramasse. Insultou o seu irmão, chamando-lhe um homem inútil que só trazia problemas à família. Nesta situação desesperada, a máscara de família unida da qual tanto se gabavam perante Beatriz desmoronou-se por completo. Já não havia afeto nem apoio mútuo, apenas o instinto de sobrevivência egoísta de cada indivíduo. Culparam-se mutuamente pela pobreza repentina que lhes sobreviera. Catarina culpou João por desviar fundos. João culpou Catarina e a dona Lourdes por o terem empurrado a desviar com o seu estilo de vida luxuoso. E a dona Lourdes culpou os dois por não terem encontrado cônjuges ricos que se encarregassem das suas vidas. Quando a briga, que os deixara exaustos e ainda mais famintos, amainou, João tomou uma decisão desesperada. Tirou o relógio de luxo que usava no pulso, o único objeto de valor que lhe restava e que Beatriz não lhe tinha confiscado porque o usava quando os expulsou.
Também exigiu à força os brincos de ouro que Catarina usava. Embora Catarina resistisse e gritasse que não, João e a dona Lourdes obrigaram-na com a desculpa de que era para comprar comida e alugar um quarto barato. Finalmente, com uma cara de raiva e ressentimento, Catarina entregou os brincos. João foi a uma casa de penhores a alguma distância do parque e vendeu o relógio e os brincos a um comprador de rua. Como não tinha o certificado de autenticidade e precisava do dinheiro com urgência, os objetos foram vendidos por um preço muito inferior ao seu valor original. João não teve outra opção senão aceitar uma quantia de dinheiro em espécie suficiente para algumas refeições simples durante alguns dias e para alugar um quarto apertado num bairro sujo durante uma semana. Nessa tarde, alugaram um quarto por dias num beco estreito, lamacento e com cheiro a esgoto. O quarto era muito pequeno, mal cabia um colchão de espuma fino e afundado no meio. As paredes estavam úmidas e com mofo, e não havia janelas, apenas uma pequena abertura de ventilação por cima da porta. A casa de banho era exterior e partilhada com outros inquilinos que os olhavam com desconfiança. Para a dona Lourdes e Catarina, acostumadas à luxuosa casa de Beatriz, perfumada e limpa, este lugar era o inferno. A dona Lourdes queixava-se constantemente do cheiro à umidade, das baratas que passavam, do ar quente com apenas uma pequena ventoinha poeirenta. Nessa noite, jantaram uns menus do dia que compraram num restaurante Helles. O ambiente do jantar foi sombrio, sem conversa. Comeram com avidez porque tinham fome, mas os seus rostos estavam cheios de ódio mútuo. Depois do jantar, João guardou o dinheiro que lhe restava da venda do relógio e dos brincos debaixo da almofada, com a intenção de o manter seguro. Planeava usar esse dinheiro como capital para procurar trabalhos esporádicos no dia seguinte. O cansaço físico e mental fez com que João e a dona Lourdes adormecessem rapidamente sobre o fino colchão, ressonando. No entanto, Catarina não dormiu. Os seus olhos fitavam o teto do quarto, cheio de teias de aranha. Os seus pensamentos eram um turbilhão. Olhou com nojo para sua mãe e o seu irmão, que dormiam com a boca aberta. Sentia que não merecia estar naquele lugar sujo. Pensava que ainda era jovem, bonita e que merecia viver confortavelmente. Odiava João por não ser um apoio e sentia o peso de ter de cuidar da sua mãe, que começava a adoecer com o estresse. Um sussurro demoníaco começou a infiltrar-se na sua mente. Se ficasse com eles, o dinheiro acabaria numa semana e morreriam de fome juntos. Mas se ficasse com o dinheiro só para ela, talvez pudesse fugir para outra cidade, encontrar um velho amigo ou outro homem de quem se aproveitar. Lentamente, com movimentos muito cuidadosos para não fazer ranger o colchão, Catarina deslizou a mão por baixo da almofada de João. O coração batia-lhe com força. Sentiu o envelope com o dinheiro, tirou-o lentamente. João moveu-se ligeiramente enquanto dormia e Catarina ficou gelada de medo. Mas João apenas mudou de posição e voltou a ressonar. Catarina conseguiu tirar o envelope. Imediatamente, guardou-o na sua mala e, em silêncio, meteu a sua roupa no saco de plástico preto. Sem voltar a olhar para a sua mãe e o seu irmão, que a tinham traído, Catarina esgueirou-se do quarto e desapareceu na escuridão do beco estreito, levando consigo a única esperança de sobrevivência da família. Na manhã seguinte, o grito de João quebrou o silêncio daquele beco sujo. Acordou e descobriu que debaixo da almofada não havia nada. O dinheiro tinha desaparecido. Olhou à sua volta. Catarina e as suas coisas também não estavam. A dona Lourdes acordou assustada com o grito de João. Quando João lhe disse que Catarina tinha fugido com todo o seu dinheiro, a dona Lourdes, a princípio, não acreditou. Negou, dizendo que a sua querida filha não podia ser tão cruel. Mas a verdade era evidente. A porta não estava forçada e não havia sinais de que tivessem entrado para roubar. Claramente, tinha sido alguém de dentro. A dona Lourdes desatou a chorar.
Desta vez, o seu choro era realmente desconsolado. Gritou o nome de Catarina, a filha que sempre tinha mimado, a filha que agora a abandonava como lixo para se salvar a si mesma. João, com as suas emoções no limite, enfureceu-se. Bateu na parede úmida do quarto com o punho, fazendo sangue na mão. Amaldiçoou Catarina com palavras duras. A dor de ser traído pelo seu próprio sangue era muito mais dolorosa do que ter sido expulso pela sua esposa. Pelo menos Beatriz tinha uma razão clara para os odiar. Mas Catarina era parte deles. Agora, o mesmo parasita que come outro parasita. A sua ruína foi ainda mais completa quando o senhorio veio bater à porta. Zangado porque o alvoroço da primeira hora da manhã incomodava os outros vizinhos. Ao ver João fora de si, o senhorio assustou-se e expulsou-os imediatamente. A renda da semana tinha sido roubada por Catarina e descobriu-se que João ainda não a tinha pago na totalidade. Só tinha dado um sinal na noite anterior e foram expulsos novamente. Desta vez, não lhes restava absolutamente nada, zero absoluto. A dona Lourdes caminhava cambaleando com o olhar perdido. O forte choque pela traição da sua filha fez com que a sua saúde piorasse drasticamente. O seu rosto estava pálido e suava frio. João teve de segurar a sua mãe enquanto caminhavam pela rua quente. No meio de um desespero extremo, João lembrou-se do único lugar que uma vez foi o seu lar. Uma esperança estúpida surgiu na sua mente de que talvez Beatriz já se tivesse acalmado. Talvez Beatriz sentisse compaixão ao ver o estado da sua mãe, que parecia um morto-vivo. Com as últimas forças que lhe restavam, João levou a sua mãe e caminhou vários quilômetros até ao luxuoso condomínio onde vivia Beatriz. Quando chegaram, o sol estava prestes a pôr-se. O seu aspecto era o de uns mendigos. O segurança do condomínio que vigiava a entrada principal reconheceu-os e olhou-os com desconfiança. Mas João suplicou-lhe, dizendo que não entraria, que só queria ver a casa de longe. João parou do outro lado da rua, em frente à sua antiga casa. A casa parecia escura e silenciosa. Na garagem não estava o carro de Beatriz. O jardim estava limpo e o relvado, cuidado. Mas havia uma coisa que fez os joelhos de João fraquejarem instantaneamente. Em frente ao muro da casa havia um grande cartaz pregado, um chamativo cartaz amarelo com grandes letras vermelhas que dizia: "Vende-se urgente. Contactar número X." A esperança de João desfez-se em pedaços. Beatriz não só os tinha expulsado, mas estava a vender a casa cheia de memórias para apagar qualquer rastro deles da sua vida. A casa estava vazia. Beatriz tinha ido para algum lugar, levando consigo o seu sucesso e a sua felicidade, deixando João e a sua mãe verdadeiramente sozinhos neste mundo cruel. João desabou sobre o asfalto e, abraçando os joelhos da sua mãe, chorou em silêncio sob a sombra da casa que uma vez tinha abandonado. Para Beatriz, os dias seguintes à expulsão de João e da sua família foram dias cheios de um silêncio curador. Já não havia gritos de manhã a pedir café, não havia o barulho da televisão em volume máximo com o drama favorito da dona Lourdes, e não havia queixas de que a comida estava demasiado salgada ou a roupa não estava bem passada. A casa tornou-se tão silenciosa, que Beatriz podia ouvir o tic-tac do relógio da parede e o som do vento a soprar nas árvores do quintal. A princípio, esse silêncio pareceu-lhe estranho, mas pouco a pouco transformou-se numa manta reconfortante da qual sentira falta nos últimos 5 anos. O primeiro passo que Beatriz deu para pôr a sua vida em ordem foi limpar a casa. Literal e figurativamente, contratou uma empresa de limpeza profissional para limpar cada canto da casa, deitar fora qualquer objeto de João que pudesse ter ficado e substituir os lençóis, as cortinas e até os tapetes que a família tinha pisado. Queria apagar as suas pegadas e o seu cheiro, o cheiro a tabaco de João e o perfume enjoativo da dona Lourdes do seu espaço sagrado.
Depois de a casa estar limpa, Beatriz contactou imediatamente um agente imobiliário de confiança. Decidiu vender a casa. Embora a casa fosse fruto do seu suor e lágrimas, as suas paredes guardavam demasiadas más recordações. Precisava de um começo completamente novo, num lugar onde não houvesse memórias de bofetadas ou insultos. O processo de venda da casa foi rápido. A sua boa localização e o seu bom estado de conservação fizeram com que muitos compradores potenciais se interessassem. Em 2 semanas, a casa foi vendida por um preço satisfatório. Com o dinheiro da venda da casa, mais as suas poupanças, que agora estavam intactas por não serem devoradas pelos parasitas, Beatriz comprou uma penthouse no centro da cidade. O apartamento era mais pequeno do que a antiga casa, mas muito mais luxuoso, moderno e com um sistema de segurança muito rigoroso. Das janelas do seu apartamento no 30º andar, podia ver as luzes cintilantes da cidade à noite, uma paisagem que simbolizava o seu futuro brilhante. A carreira de Beatriz também descolou como um foguete. Sem as dores de cabeça e o drama que consumiam as suas emoções, podia concentrar-se a 100% no seu trabalho. O grande projeto de auditoria que estava a levar a cabo foi concluído com excelentes resultados, muito antes do prazo. O cliente ficou muito satisfeito com o seu trabalho meticuloso e profissional. O chefe da firma de contabilidade não hesitou em promover Beatriz a sócia principal. Esta promoção trouxe consigo novos benefícios. Um carro de empresa mais luxuoso, um assistente pessoal e, claro, rendimentos muito maiores. Beatriz agora parecia diferente. Mudou o seu estilo de vestir. Os velhos vestidos que antes usava por medo que João se zangasse se comprasse roupa nova, agora doou-os. Encheu o seu novo guarda-roupa com elegantes fatos de negócios, obras de um famoso designer nacional. O seu rosto, antes cansado e apagado, agora brilhava graças aos cuidados regulares e, o mais importante, a um coração feliz. Os seus colegas de escritório diziam-lhe muitas vezes que, depois de se divorciar, Beatriz parecia 10 anos mais jovem. Para Beatriz, o divórcio não foi uma vergonha nem um fracasso, mas uma operação para extirpar um tumor maligno que lhe salvara a vida. O processo de divórcio no Tribunal de Família foi muito mais simples do que tinha imaginado. Como João não tinha uma morada fixa e não compareceu a nenhuma das citações judiciais, as citações foram enviadas para a morada da antiga casa. No entanto, João não estava lá e não respondeu às notificações públicas nos meios de comunicação. O juiz proferiu a sentença à revelia. A sentença foi proferida na ausência do réu. Beatriz tornou-se oficialmente uma mulher divorciada em pouco tempo. Quando o martelo do juiz bateu, Beatriz não chorou. Pelo contrário, sorriu aliviada e agradeceu no seu coração várias vezes. Saiu do edifício do tribunal com passo leve, como se as correntes que a tinham prendido aos pés se tivessem quebrado. Naquela noite, no seu novo apartamento com aroma a lavanda, Beatriz sentou-se confortavelmente no sofá de couro importado e desfrutou de uma chávena de chá de ervas quente. Enquanto lia um livro de sucesso, o seu telemóvel vibrou sobre a mesa de mármore. Recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Normalmente, Beatriz ignorava as mensagens de números desconhecidos, mas por alguma razão a sua intuição disse-lhe para abrir a mensagem. O conteúdo da mensagem era curto, mas cheio de desespero. Beatriz, sou o João. Pedi emprestado o telemóvel de outra pessoa numa loja. Por favor, Beatriz, a tua sogra está muito grave. Estamos a dormir debaixo da pala de uma loja. A Catarina fugiu com o nosso dinheiro. Sinto que vou morrer se isto continuar assim. Eu mudo. Prometo-te. Por favor, deixa-nos voltar. Ainda te resta um pouco de amor por mim? Beatriz leu a mensagem com o rosto inexpressivo. Não sentiu compaixão nem vontade de ajudar. A única coisa que sentiu foi nojo e uma ligeira irritação por ver a sua tranquilidade perturbada.
Lembrou-se da vez que João a deixou sozinha em casa com febre alta e foi pescar com os seus amigos. Lembrou-se da vez que a dona Lourdes deitou a sua comida para o lixo só porque o tempero era demasiado suave. Lembrou-se da última bofetada de João. Amor. Esse amor tinha sido assassinado várias vezes pelas suas ações. Beatriz pousou a chávena de chá lentamente. Não respondeu à mensagem com palavras de raiva nem conselhos sábios. João já não merecia a sua energia emocional. Para Beatriz, João era um passado encerrado, um livro fechado e queimado. Com dedos firmes, Beatriz carregou no botão para bloquear aquele número e depois apagou a mensagem da sua caixa de entrada para que não houvesse lixo digital a sujar o seu telemóvel. Levantou-se e aproximou-se da grande janela que mostrava a paisagem urbana da cidade à noite. Viu as milhares de luzes que brilhavam lá embaixo. Imaginou que, em algum canto escuro daquela cidade, João talvez estivesse a chorar, lamentando a sua sorte. Mas isso já não era assunto de Beatriz. Todo adulto é responsável pelas suas próprias decisões na vida. João escolheu ser um preguiçoso e um opressor quando tinha tudo. Por isso agora tinha de assumir as consequências de ser um perdedor quando tinha perdido tudo. Beatriz respirou fundo, inalando o ar fresco da liberdade. Sentia-se plena, completa e forte. Deu-se conta de que não precisava de um homem para ser feliz. A felicidade estava dentro dela mesma, na sua capacidade de se valer por si mesma, na sua vida tranquila de fé e nos rendimentos legítimos que procurava. Naquela noite, Beatriz dormiu muito tranquila na sua fofa cama de casal, envolta num suave edredão de seda. Já não havia pesadelos nem medo do amanhã. Sabia que o sol de amanhã nasceria mais brilhante, iluminando o caminho da sua nova vida limpa de parasitas, o caminho para a verdadeira felicidade que ela mesma tinha criado. Tinha conseguido transformar a dor em força, e a sua melhor vingança era tornar-se uma mulher tão bem-sucedida e feliz que a existência dos seus traidores já não lhe importava. O tempo transcorria cruelmente para aqueles que não estavam preparados para as durezas da vida. Tinham passado 6 meses desde a noite da expulsão, mas para João pareceram 6 séculos cheios de sofrimento. Agora vivia num quarto miserável, numa zona densamente povoada nos arredores da cidade, com condições de higiene muito deficientes. As paredes do seu quarto eram feitas de contraplacado fino, podre e roído pelas térmitas. O teto tinha goteiras por todo o lado e o chão era apenas um cimento frio e áspero. Não havia um colchão fofo. Uma esteira velha era a sua cama todas as noites. O cheiro penetrante dos esgotos e o barulho dos vizinhos que discutiam frequentemente era a rotina diária que tinham de engolir. O estado da dona Lourdes piorou drasticamente depois de Catarina ter fugido com o seu dinheiro. O forte choque e a pressão mental fizeram com que a sua saúde desmoronasse por completo. A mulher que uma vez levantava o queixo e agia sempre com arrogância, agora apenas jazia impotente sobre a esteira. Sofreu um AVC ligeiro que lhe paralisou parte do lado direito do corpo. A sua boca estava ligeiramente torta e a sua fala era arrastada e difícil de entender. Já não havia consultas com médicos caros nem medicamentos de marca. João só podia comprar-lhe medicamentos genéricos da farmácia ou ervas medicinais baratas que ele mesmo preparava. Todas as noites, a dona Lourdes apenas gemia e olhava para o teto do quarto cheio de teias de aranha com um olhar vazio, talvez lamentando a sua arrogância passada ou talvez ainda culpando o seu destino adverso. Para ganhar a vida, João teve de deixar de lado o seu orgulho de ex-chefe de equipa. Trabalhava como carregador num mercado tradicional a 2 quilômetros do seu quarto. Todas as manhãs, às 3, quando Beatriz provavelmente estaria a rezar tranquilamente no seu luxuoso apartamento, João já tinha de se levantar e caminhar até ao mercado, lutando contra o sono.
Ali, transportava sacos de arroz de dezenas de quilos, cestos de legumes e caixas de fruta. As suas costas, que antes só se apoiavam numa cadeira ergonômica fofa, agora estavam cheias de feridas e curvadas pelo peso da carga. A sua pele, antes bem cuidada, agora estava queimada pelo sol, áspera e cheia de sujidade. As suas mãos, antes suaves, agora estavam cheias de calos e frequentemente feriam-se com arames ou caixas de madeira. Numa tarde quente, o mercado tradicional viu-se subitamente mergulhado no caos. Quando João acabara de descarregar um saco de cebolas de 50 kg de um caminhão, ouviu gritos fortes vindos da zona das ourivezarias e das lojas de roupa. O apito de um guarda do mercado misturava-se com os gritos das pessoas que gritavam "Ladrão!". A princípio, João não se importou. O crime era algo comum neste mercado. Só queria terminar o seu trabalho, receber o seu mísero salário e comprar comida para a sua mãe faminta em casa. Secou o suor da testa com a manga da sua camisa suja e tentou afastar-se da multidão para não se meter em problemas. No entanto, os seus passos detiveram-se ao ouvir o grito de uma mulher que lhe era familiar. O som era agudo e estridente, cheio de medo e desespero. Curioso, João armou-se de coragem para subir a um contentor de lixo e ver o centro da multidão que estava a fazer justiça pelas próprias mãos. O coração parou-lhe ao ver a pessoa que a multidão arrastava pelos cabelos. Era Catarina, a sua irmã. A rapariga que uma vez se vestia com roupa de marca, agora parecia tão miserável. O seu cabelo, antes longo e bem cuidado, agora estava revolto e cortado de qualquer maneira. O seu rosto estava emaciado, as maçãs do rosto afiadas e tinha um hematoma azul na têmpora. A sua roupa estava gasta e suja. Catarina foi apanhada em flagrante a tentar roubar a mala de uma senhora que estava a comprar joias. A multidão enfurecida quase a linchava se não fosse a polícia do mercado que veio para os deter. João ficou gelado no sítio. As pernas tremiam-lhe violentamente. Queria correr e ajudar a sua irmã. Queria gritar que era a sua família, mas a vergonha e o medo impediram-no. O que podia fazer não era mais do que um pobre carregador sem poder. Se interviesse, talvez a multidão enfurecida o batesse também a ele. Viu como Catarina foi algemada e metida num carro da polícia. Catarina chorava histericamente, chamando pela sua mãe, chamando por João, mas a sua voz abafava-se entre as zombarias das pessoas do mercado. As lágrimas corriam pelas bochechas sujas de João. Viu a ruína total da sua família bem diante dos seus olhos. Catarina, que tinha fugido com o dinheiro que era a sua esperança de sobrevivência por um prazer momentâneo, acabou como uma ladra de rua capturada. O dinheiro ilícito que Catarina tinha roubado provavelmente tinha se desvanecido sem deixar rasto, enganada ou esbanjado num estilo de vida que não podia manter. João cobriu o rosto com as mãos, sentindo-se um completo fracassado como irmão e como filho. Escondeu-se atrás de uma pilha de caixas podres e esperou que o carro da polícia levasse a sua irmã para a prisão. Com o coração destroçado, João voltou para o seu quarto antes do tempo. Não conseguia trabalhar mais naquele dia. O rosto aterrorizado de Catarina atormentava-o constantemente. Caminhou cambaleando pelo beco estreito até sua casa. Mas o sofrimento daquele dia ainda não tinha terminado. Quando chegou à porta do quarto, viu as suas coisas. A esteira, a almofada velha, o pequeno fogareiro a querosene e algumas peças de roupa espalhadas pelo chão em frente à porta. Um homem corpulento com tatuagens nos braços estava de pé em frente à porta com os braços cruzados. Era o senhorio. O seu rosto era carrancudo e tinha um bigode espesso. Ao ver João chegar, o homem cuspiu imediatamente para o chão. "Ei, João, bem-vindo. Pega na tua mãe que cheira a terra e nos teus trastes e desaparece daqui agora mesmo", gritou o homem bruscamente. João, surpreendido, suplicou: "Senhor, por favor, Senhor, dê-me mais uma semana. Posso pagar-lhe um pouco com o salário de hoje. Bah,
Só desculpas, interrompeu o homem. Já tens 3 meses de atraso. Já tive paciência suficiente. A tua mãe geme ruidosamente todos os dias e assusta os outros inquilinos e cheira pessimamente. Vou alugar este quarto a outra pessoa que tenha dinheiro. Desaparece rápido ou chama os vizinhos para te expulsarem. João tentou entrar no quarto para ver a sua mãe, mas o homem impediu-o. No estreito alpendre, a dona Lourdes já estava sentada numa cadeira de plástico velha à beira do beco. Parecia confusa. A baba caía-lhe do canto dos lábios. Os seus olhos tremiam de medo ao ver as pessoas que a olhavam. João sentiu uma opressão extrema no peito, como se uma grande pedra lhe esmagasse os pulmões. Senhor, por favor, a minha mãe está doente. Onde está a sua consciência? Suplicou João, prostrando-se aos pés do senhorio e chorando amargamente. O seu orgulho tinha desaparecido por completo. Estava disposto a beijar os pés de um estranho por um teto para a sua mãe. Mas o homem não se comoveu. A consciência não compra arroz, amigo. Negócios são negócios. Desaparece, disse o homem, empurrando João ligeiramente com o pé no ombro. Nessa tarde, quando o céu começava a nublar-se, João ajudou a sua mãe paralisada. Levava um fardo com roupa suja às costas e com a mão esquerda guiava a dona Lourdes, que arrastava uma perna. Ao caminhar, tinham sido novamente expulsos. Desta vez, não tinham para onde ir, nem poupanças, nem parentes. Catarina estava na prisão. Eram verdadeiramente uns completos sem-abrigo. João levou a sua mãe e caminhou sem rumo, procurando a pala de uma loja tranquila ou uma ponte seca para passar a noite. O karma tinha-os encontrado da maneira mais cruel, devolvendo-lhes cada lágrima que uma vez tinham feito Beatriz derramar. 1 ano depois, um luxuoso salão de banquetes no centro da cidade estava lindamente decorado. Flores frescas adornavam cada canto. Os candelabros pendiam majestosamente, emitindo uma luz dourada. Fora do edifício, dezenas de coroas de felicitações, enviadas por várias grandes empresas e funcionários locais, alinhavam-se. Hoje era a inauguração da 5ª loja de Beatriz e o lançamento da fundação de caridade que ela criara para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica e a independência econômica de grupos vulneráveis. Beatriz, num pequeno palco, cortava a fita de inauguração com um sorriso sincero e encantador. Usava uma criação de moda desenhada por ela mesma, um vestido comprido de design simples, mas que irradiava uma elegância luxuosa. O seu cabelo estava impecavelmente penteado, e o seu rosto, claro e sem preocupações, brilhava. Os flashes das câmaras dos jornalistas não paravam de capturar a imagem da mulher que agora era uma inspiração para muitas. Beatriz já não era uma mulher oprimida e temerosa. Era um símbolo de renascimento e sucesso. Após o ato oficial, continuaram as atividades de contribuição social. Beatriz e a sua equipa prepararam 1000 menus do dia de luxo e ajudas em dinheiro para distribuir entre os pobres que se tinham reunido no pátio lateral do edifício. Beatriz insistiu em distribuir os presentes ela mesma. Queria ver os rostos dos beneficiários, partilhar um sorriso e agradecer as abundantes bênçãos que Deus lhe tinha confiado depois de passar a tempestade da sua vida. A longa fila de pessoas que queriam receber ajuda estendia-se ordenadamente. Beatriz, com paciência, apertou a mão de cada um, entregou-lhes o menu do dia e o envelope e rezou por eles. O cheiro a suor e pó das pessoas da fila não incomodou Beatriz. Continuou a sorrir amavelmente e os seus olhos irradiavam afeto. Finalmente, chegou a vez de um homem emaciado que empurrava uma cadeira de rodas velha. O homem usava uma t-shirt com buracos nos ombros e umas calças sujas de terra. O seu corpo era só pele e osso. O seu cabelo era comprido, revolto e oleoso. Do seu corpo emanava um cheiro penetrante, uma mistura de lixo e suor rançoso de não ter visto sabão há muito tempo. Na cadeira de rodas esfarrapada que ele empurrava, estava sentada uma idosa num estado muito pior. A mulher estava consumida.
O seu cabelo era branco e revolto, o seu olhar estava vazio e a sua boca murmurava constantemente sem som. Beatriz pegou num menu do dia e num envelope, e com um sorriso amável ofereceu-os ao homem. Aqui tem, senhor. Espero que seja uma bênção para si e para a sua mãe. Não se esqueça de rezar, disse Beatriz, com a sua característica voz suave. O homem não pegou no menu do dia imediatamente. As suas mãos sujas e trêmulas detiveram-se no ar. Baixou a cabeça. Os seus olhos fixaram-se nos sapatos de salto alto que Beatriz usava. Aqueles sapatos. Lembrava-se de ter visto aquele modelo de sapatos numa revista que a sua esposa costumava ler. Lentamente o homem levantou a cabeça. Os seus olhos fundos encontraram os belos olhos de Beatriz. Nesse momento, o tempo pareceu parar. A boca do homem abriu-se ligeiramente. A sua maçã de Adão subiu e desceu ao engolir saliva amarga. As lágrimas encheram imediatamente os seus olhos nublados. Reconheceu aquele rosto. O rosto que uma vez tinha esbofeteado. O rosto que uma vez tinha insultado diariamente. O rosto que uma vez tinha abandonado pelo seu orgulho. Era Beatriz, a sua esposa. A esposa que uma vez o tinha servido com todo o seu coração, a esposa que uma vez lhe tinha lavado a roupa, a esposa que uma vez se tinha encarregado da sua vida. Beatriz. A voz do homem saiu tão fraca que mal se ouvia, como o som do vento. Beatriz ficou sem palavras por um momento. Olhou atentamente para o homem que tinha à sua frente. Viu aqueles olhos, aquele nariz e aquele contorno do rosto. Embora coberto de sujidade e sofrimento, Beatriz reconheceu quem era aquele homem. Era João, e a idosa na cadeira de rodas era a dona Lourdes. O seu ex-marido e a sua ex-sogra estavam agora diante dela como mendigos, à espera da sua caridade. O coração de Beatriz bateu com calma. Não houve um acesso de raiva, nem um desejo de vingança ardente, nem uma compaixão que a fizesse chorar. Apenas um sentimento plano, vazio e estranho, como se estivesse a ver um estranho sem qualquer história na sua vida. O ódio exigia energia, e Beatriz já não queria desperdiçar a sua energia com eles. Eles já se tinham tornado um passado irrelevante. João esperou pela reação de Beatriz. Esperava que ela se zangasse, que o insultasse ou que chorasse de compaixão e o abraçasse. Esperava que restasse, ainda que fosse um pouco, de sentimento. João queria prostrar-se e suplicar. Queria gritar que sentia muito. Queria contar-lhe o quão destroçada estava a sua vida sem ela. Queria dizer-lhe que se arrependia tanto, um arrependimento que o tinha queimado a cada momento deste ano. Mas Beatriz não fez nada disso. Beatriz simplesmente assentiu educadamente. O seu sorriso profissional nem mudou um ápice. Colocou o menu do dia e o envelope na mão trêmula de João e, com calma, dirigiu o seu olhar para a pessoa seguinte na fila. Faça o favor, senhor. A fila ainda está comprida. Tenho pena da senhora que está atrás à espera, disse Beatriz com suavidade, mas com firmeza, como se falasse com um estranho que bloqueava a passagem. O coração de João desfez-se em 1000 pedaços, mais do que quando o expulsaram de casa. A indiferença de Beatriz foi o castigo mais doloroso. Foi tratado como se não existisse. Foi considerado como o vento que passa. Beatriz tinha-o apagado por completo. Não só da sua vida, mas também da sua memória. Beatriz tinha vencido por completo. A mulher tinha fechado o livro do seu passado e queimado-o até se converter em cinzas. Um segurança aproximou-se e pediu a João educadamente para se mover rápido, pois estava a bloquear a fila. João, com passo vacilante, empurrou a cadeira de rodas da sua mãe e afastou-se. A dona Lourdes, que não entendia nada, apenas estendeu a mão para o menu do dia que estava no colo de João. Fome. João parou no passeio, do outro lado do luxuoso edifício. Ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas da sua mãe. Ao longe, viu Beatriz entrar num reluzente sedã preto de luxo. Um motorista pessoal abriu-lhe a porta.
Beatriz entrou no carro com elegância, sem voltar a olhar na direção de João nem uma única vez. O carro moveu-se lentamente, deixando um ligeiro rastro de fumo, levando Beatriz para a sua vida glamourosa, cheia de felicidade. João, com mãos trêmulas, abriu o menu do dia. Dentro havia arroz branco, entrecosto guisado, frango grelhado e legumes frescos. Era a refeição mais luxuosa que tinha visto em um ano. Deu uma colher de arroz à sua mãe, que imediatamente a mastigou com avidez, e depois João serviu-se de uma colher. A comida sabia deliciosa. Era a melhor comida de catering, mas na língua de João sabia a uma mistura com as lágrimas salgadas que corriam pelas suas bochechas. Chorou amargamente, tornando-se um espetáculo no passeio movimentado. Abraçou com força o menu do dia que a sua ex-mulher lhe tinha dado, como se fosse o único vínculo que lhe restava. O arrependimento chegou demasiado tarde, muito tarde. Tinha deitado fora um diamante por uma pedra afiada, e agora essa pedra feria-o até o deixar insensível. Não havia volta a dar. A porta do perdão estava fechada. Não porque estivesse trancada, mas porque a dona da casa se tinha mudado para um palácio muito mais belo. A história das suas vidas termina aqui, em pontos muito diferentes. Beatriz voou alto com as asas da sinceridade e do esforço, enquanto João e a sua família se afundaram no lamaçal que eles mesmos tinham criado. Nesse dia, demonstrou-se uma verdade absoluta. A melhor vingança não é a raiva nem os insultos, mas ser tão feliz, tão bem-sucedido e tão pacífico que a existência das pessoas que uma vez te fizeram mal já não te importa. A sua ruína é apenas uma pequena nota de rodapé na tua grossa história de sucesso.